Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma temporada do Talk na Chapada, podcast de Carolina. Já aproveito para pedir para que você siga o nosso canal e fique por dentro de todo o conteúdo que sai aqui. E hoje nós estamos aqui com a Yara Soares, que é psicóloga, residente da nossa cidade. Primeiramente eu quero agradecer a sua participação, Yara. Obrigado por dispor um pouquinho do seu tempo para estar aqui conversando com a gente, né? E a gente vai falar de assuntos extremamente importantes, então fica aqui para você não perder nenhum detalhe dessa conversa. Primeiramente, Yara, a gente sabe que já tem um certo tempo, né, que você atua aqui tanto na nossa cidade quanto no município de Filadélfia, né? E nesse sentido, quais são os desafios que você tem acompanhado, né? Quais são as problemáticas que você vê que tem sido relatado pelas pessoas que moram aqui na nossa região, né? E como isso está contribuindo na tua carreira profissional? Bom, Andressa, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma alegria e uma satisfação muito grande. Bom, vamos lá. Né? Um dos desafios que eu considero mais pertinente, né, e que influencia na minha atuação profissional, né, é justamente a questão do transporte público. Né? Eu considero Carolina já como uma estrutura, né, de uma cidade que ela precisa ter uma mobilidade melhor para o carolinense, né? O direito de ir, de vir. Né? Por que eu digo isso? Porque isso já afetou na minha atuação. Eu me lembro muito bem que já aconteceu de ficar sem atender paciente porque ele não tinha como se locomover, ele não tinha transporte. E eu acredito que tanto eu perdi como ele também perdeu. E eu acredito que, assim, tendo essa possibilidade de se locomover, né, em questão dos transportes públicos, facilitaria muito e a cidade ganharia. E nesse sentido, Yara, desses seus atendimentos aqui na região, você pode compartilhar conosco alguma história sua, de algum atendimento que te marcou, que mexeu com você e como isso também afetou no seu trabalho? Da nossa atuação, a gente vai vivenciando situações muito interessantes e que marcam, de certa forma, a nossa vida, porque nós estamos lidando com vidas humanas, né? E isso é uma coisa que eu faço com muito amor, com muito carinho, eu tenho muito zelo pela minha profissão. Então, assim, uma situação que eu me lembro muito bem, que me marcou demais, foi o meu trabalho desenvolvido na assistência social, né, com as crianças do CRES, e também na casa de acolhimento aqui da nossa cidade, né, que eu trabalhei com as crianças que estavam no abrigo. Então, aquele trabalho ali, de forma específica, me marcou muito e é uma situação que eu vou levar como experiência de vida. Eu não posso entrar em detalhes da situação porque se trata de sigilo profissional, né? Porque envolve de menor, são crianças e também são crianças que estão dentro do abrigo. Então a gente preza pela imagem delas, né? E assim, mas foi uma experiência muito linda, que se tratava de uma adoção em que a gente conseguiu efetivar essa adoção, uma criança que já estava há mais de 7 anos no abrigo. A gente sabe que a quantidade mínima para a criança estar é até 2 anos. Então, assim, para ela foi uma alegria muito grande. E para mim também fazer parte desse processo, né? Ver ela estando, né, um novo ambiente familiar, com novos pais, para mim foi uma alegria, uma satisfação gigante e que com certeza marcou a minha caminhada enquanto psicóloga. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre experiências, vivências. A gente sabe, né, que hoje em dia cada pessoa ela traz uma bagagem muito grande de experiência, seja no sentido profissional, familiar, né, e até suas próprias questões internas, né. Nesse sentido, Yara, como essas experiências, né, elas estão ali interligadas na construção e também na superação de traumas? Estão intimamente ligadas. Né? Por quê? Porque a nossa vida ela é construída a partir, né, das experiências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. Experiências, elas sejam positivas ou negativas. Só que aqui entra um detalhe, porque essas experiências negativas, elas podem influenciar de forma negativa no nosso comportamento, né, e nas minhas tomadas de decisões. Então, aquilo que não foi ruim, eu preciso fazer um bom gerenciamento dessas vivências que não foram tão legais, para que elas não interfiram na minha conduta no presente e no agora. As minhas tomadas de decisões, elas são baseadas naquilo que eu agreguei na minha vida enquanto conhecimento, enquanto experiências, que são os nossos pensamentos.
Então, se o nosso pensamento, né, se a nossa caixinha, né, que é o nosso cérebro, se ele não funcionar bem, se ele tiver pensamentos disfuncionais que não condizem com a realidade, obviamente eu não vou estar tomando decisões assertivas, né? Isso aí agrega muito, né, nas nossas tomadas de decisões, e eu acredito que esses traumas, essas experiências, essas vivências negativas, elas vêm com o objetivo de nos agregar de certa forma enquanto seres humanos, né? A gente pega aquilo que foi ruim e cresce em cima disso, mas não toma aquilo ali como ponto de partida jamais, porque senão a gente não evolui nunca. E nesse sentido da gente falar sobre experiências, tem um assunto que é muito pertinente a todo mundo, né, que é a questão dos relacionamentos, né? A gente sabe que construir e manter um relacionamento é um desafio muito grande, e a gente sabe que uma parte importante dele é a comunicação. Então, na sua visão, quais estratégias a pessoa pode utilizar para que ela tenha uma comunicação assertiva, né, no sentido dos relacionamentos? E, Andressa, eu costumo dizer que um dos pontos cruciais de qualquer relacionamento, né, é a comunicação. E quando eu digo qualquer relacionamento, é porque eu me refiro a relações afetivas, relações familiares, né, relações de amizade, nosso contexto social, relações no nosso ambiente de trabalho, em casa. Então, todos são relações, e que essas relações, elas só funcionam bem a partir da minha forma de me comunicar, né? Eu preciso saber como me comunicar. Eu não posso chegar totalmente fora da realidade e soltar para você aquilo que eu estou esperando de você, ou aquilo que eu estou precisando, de uma forma disfuncional. Não, eu preciso saber uma forma efetiva de verbalizar aquilo que eu estou precisando. Então, dentro de um relacionamento de forma específica, se o outro está se comportando de uma forma que está me desagradando, se o outro tem tomado decisões que não são compatíveis com o meu ponto de vista, com aquilo que eu defendo, com aquilo que eu acredito, eu preciso saber uma forma efetiva de chegar nele, isso aqui não está legal, a gente pode mudar, você poderia fazer diferente? Será que você consegue? Porque isso está me incomodando. Então, não é por aí. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já falei tanto para ele mudar, mas fala de uma forma que não é eficaz, que não é efetiva. Por isso que eu digo que a comunicação, ela é importante dentro de um relacionamento para ele funcionar bem, né? E eu digo mais que é a falta da comunicação que faz com que muitos relacionamentos também não dê certo. E ainda nesse sentido de relacionamentos, né, a gente tem visto um tema que é muito presente hoje em dia, que é a fala sobre relacionamentos abusivos, né? Qual seria uma forma de identificar e também de aconselhar uma pessoa que vive dentro de um relacionamento abusivo? Isso é uma pergunta que ela é um pouco... A gente tem que ter muito cuidado na hora de responder para não correr o risco de generalizar, para não vir como se fosse uma receita pronta. Eu acredito que os passos cruciais para a gente fazer essa conscientização de quem está dentro desse relacionamento, o primeiro ponto seria tomar consciência da realidade que está vivendo. O que isso significa? Significa dizer que a pessoa precisa reconhecer que ela, de fato, está vivenciando uma relação negativa, uma relação abusiva. Depois que ela consegue reconhecer isso, ela precisa entrar na tomada de decisão, que é ter uma decisão, né, assertiva, com segurança, no sentido de reconhecer que o que eu estou vivendo não é legal, não é isso aqui que eu quero para a minha vida. Né? Também cair, né, fazer um reconhecimento e uma avaliação se aquilo ali é uma situação que você vai conseguir sustentar por mais tempo, né? Ter uma visão do futuro mesmo. Será que eu consigo me visualizar dentro desse relacionamento por 5, 10 anos? Como é que não vai estar? Será que eu vou estar desgastada mais do que eu estou hoje ou não? Então, é fazer essa avaliação, tomar essa decisão assertiva em cima disso e depois, consequentemente, fazer a terapia, né? Para que saiba lidar com o fechamento desse ciclo que não foi tão legal e que não é tão fácil lidar com ele. É por isso que muitas pessoas elas não conseguem se sair do relacionamento abusivo. Por quê? Porque tem a manipulação e tem a dependência emocional. Então, sair desse ciclo
que é um ciclo vicioso, não é uma tarefa fácil. A gente está colocando aqui em palavras, mas na teoria ela parece ser muito simplificada, mas na prática não é. É um desafio. E a gente precisa fazer esse acompanhamento para ter um melhor direcionamento e ter, consequentemente, uma decisão assertiva em cima da realidade que a gente está vivendo. A questão do relacionamento, né, como você falou, relacionamentos em todas as esferas, familiar ou de relacionamentos afetivos, é um fator que ele influencia diretamente na autoestima das pessoas, né? Então, como a gente pode identificar que uma pessoa está com baixa autoestima, né, e como a pessoa ela pode tratar isso para que ela consiga ter uma qualidade de vida e uma boa autoestima? Eu penso, Andressa, que um dos sinais mais marcantes quando a pessoa está com baixa autoestima é a falta de autocuidado. Aquele autocuidado consigo mesmo, da tua imagem física, né? Você começa a perder prazeres por fazer coisas que antes você até gostava de fazer, mas que você acaba não vendo mais sentido em fazer. Então, essa falta de autocuidado, né, acaba que interferindo na tua vida, você fica desmotivada, né? Vem também as comparações, né? Quando uma pessoa ela começa a se comparar muito com o modelo de vida do outro e com o outro, aí isso também significa uma baixa autoestima, porque se eu estou me comparando, significa que a minha vida não está tão legal, significa que eu não estou satisfeita com aquilo que eu sou. Então, esses são sinais que a gente pode estar analisando e fazendo esse reconhecimento. E você falou uma palavra-chave, né, que é a questão da comparação. Hoje em dia, a gente sabe que o fato de você viver se comparando, ele tem sido um grande inimigo de muita gente. E um ambiente onde a gente vê muito isso é nas redes sociais, é na questão das tecnologias, que está na palma da nossa mão, né? Então, como a gente pode gerenciar essa questão de redes sociais, né? Fazendo esse link entre esses assuntos, e como as redes sociais, elas têm afetado nos nossos sentimentos e na nossa saúde mental. Tem afetado de uma maneira bem drástica, né? Eu costumo dizer que hoje o que a gente tem de mais valioso é o tempo. O nosso tempo ele está valendo ouro, porque a gente está vivendo um momento em que a gente está tendo muita informação, né? Uma nuvem de informações para a gente dar conta, são atividades que a gente precisa executar durante o dia, e acaba que a gente não consegue fazer essa gestão de tempo de uma forma eficaz. E a rede social ela é uma vilã. Ok, que ela tem o seu lado positivo, né? Ela agrega muitas coisas, ela facilita muitas coisas, ela ajuda a gente a de certa forma, a lidar com algumas coisas da nossa vida, mas ela também tem sua negatividade, né? Ela tem seu lado negativo, e isso a gente precisa reconhecer. Então, se eu perco muito tempo em rede social, navegando por ela e consumindo conteúdos que não me agregam, obviamente eu não estou fazendo uma administração de tempo eficaz na minha vida, na minha rotina. E isso afeta o quê? Isso afeta no meu trabalho, no meu bem-estar. Vem a consciência que vai pesar, né? Porque chega no final do dia, você para e você vai fazer uma avaliação do que você conseguiu produzir no teu dia e você não conseguiu produzir nada. Por quê? Porque você esteve ligado a uma coisa que não te agregou, que não contribuiu para que você conseguisse realizar todas as atividades que você precisaria executar durante o teu dia, né? Então, assim, quando você fala sobre comparação também, a rede social ela é uma grande vilã para isso. Por quê? Porque você tem acesso 24 horas por dia à vida do outro. Claro que você só vai ter acesso àquilo que ele quer te mostrar. Justamente. E nem sempre aquilo que ele quer te mostrar condiz com a realidade que ele está vivendo, né? Então, saber fazer essa distinção entre o mundo virtual e o mundo real, para não cair na tentação de me comparar com a vida virtual do outro, que o outro está postando, que o outro está levando. Né? Porque a minha vida real é muito diferente disso, a nossa vida é muito diferente disso. E se eu cair nessa tentação de fazer essa comparação, eu acabo indo para o que a gente estava falando, né? A minha autoestima ela vai baixa. Porque não tem como a gente idealizar e querer essa vida perfeita que é passada para a gente nas mídias, nas redes sociais. Não tem como.
Então, Yara, essa foi a nossa conversa, né? E eu quero te agradecer por estar aqui, por falar com a gente de temas tão essenciais, né, para o nosso dia a dia. Se você que está aí em casa assistindo, você gostou dessa conversa, vale a pena seguir a gente, né? E também, se você quer se aprofundar em assuntos assim, procure uma ajuda, né, de alguém que possa te ouvir, que possa estar presente, te auxiliar em situações que você passa, né? A gente pode deixar até mesmo o contato da Yara aqui na descrição das nossas redes sociais. E se você quer ajudar o nosso projeto, que é o podcast, você entra em contato com a gente, tá? E se você quer ganhar visibilidade também, a gente está disposto a fazer parcerias. E é isso, Yara, muito obrigado pela tua disponibilidade, viu? Andressa, como eu disse no início, né? Eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui participando. Foi um papo super agradável, super confortável, né? Eu pensei que foi o meu primeiro podcast e foi, assim, muito tranquilo, né? Eu acredito que se não fosse pela tua condução, talvez não tivesse essa tranquilidade toda que foi. E então fica aqui meus parabéns, né? Por todo esse trabalho, por todo esse projeto, né? Que Deus abençoe grandemente, que seja só o início de uma grande caminhada. Amém. Obrigada.